Bem-vindos e bem-vindas à semana Protocolo Acelera. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu sou Érica Falcão, personal trainer há mais de 20 anos. Nós iremos descobrir a sua idade metabólica. E eu vou te dar um presente, tá? Um plano de ação para você diminuir alguns anos em apenas uma semana. E essa diminuição vai tornar o seu corpo ainda mais bonito e mais atraente. E você vai se sentir muito melhor com o seu corpo. Essa é a aula 1 e nós iremos começar a destravar o seu metabolismo a partir de agora e o seu emagrecimento também. Isso vai te ajudar a ficar muito mais próxima daquele corpo que você sempre sonhou, como as minhas alunas. Em um mês, eu consegui perder 4,5 kg. E eu nem parei de comer nada. E eu refiz as medidas ontem, todas as medidas caíram. Coisa assim de 2, 3 centímetros, mas tudo caiu, até o peso. Tá quase 3 quilos já. As minhas irmãs já comentaram. 2 quilinhos, sem dieta rigorosa. Eu não faço nada radical. Eu perdi 3 quilos, 3,5 quilos por aí. Não, eu perdi 4 quilos, sem dieta rigorosa. Menina, não tem essa dieta rigorosa. Se as minhas alunas conseguiram, você também vai conseguir, porque você é capaz. E eu tô aqui para te ajudar nesse processo. Não desiste, não aceita ficar onde você está. Você tá aqui, você já tomou a primeira decisão da sua vida, a primeira grande decisão que você podia tomar. Então não precisa fugir do espelho ou da balança. Você deve estar preocupada com o seu relacionamento. Você sabe que o seu parceiro não te fala nada para não te chatear. Você está com baixa autoestima e até com vergonha do seu corpo. E nem gosta mais de tirar foto, né? Você já chegou no seu limite. E eu não vou mentir, nem passar a mão na sua cabeça. Depende de você. Não adianta falar que vai ser fácil. Você já deve ter tentado muitas vezes perder peso e você não conseguiu. Mas você pode ter certeza que fazer o que tem que ser feito para entrar em forma é muito mais fácil do que passar por isso que você está passando agora. Se você já chegou no seu limite emocional, fazer exercício e comer direito não é pior do que você já está se sentindo agora. Então eu vou te falar uma coisa, você vai se surpreender com o poder do exercício físico no seu corpo. As endorfinas vão te empoderar de uma forma que nenhum decote poderoso vai fazer o mesmo por você. Eu tenho um passo a passo para você, mas você vai precisar colaborar comigo. Foca na sua imagem daqui uma semana e vamos com calma, mas vamos de forma estratégica. Eu tenho um plano para você começar a ter resultado a partir dessa primeira semana. Você já vai ativar o seu metabolismo e já vai começar a ver mudanças no seu corpo. Então não começa fazendo caminhada e nem cortar os carboidratos da sua alimentação. Isso só vai dar errado e você já sabe de tudo isso que eu tô te falando. Você só estressa o seu corpo e a sua mente e você não tem resultado fazendo isso. Porém, antes de mais nada, eu quero te falar uma coisa muito importante. Você vai ficar de pé junto comigo, ó, pezinho bem juntinho, junto às suas mãos e jura na frente da Nossa Senhora do Metabolismo Acelerado que você vai fazer tudo que eu te pedi. Eu quero que você faça de verdade agora um compromisso comigo, tá? Que irá dar o seu máximo. É só assim que a gente vai conseguir reduzir alguns anos da sua idade metabólica. E para quem tem problemas com disciplina, faz um compromisso público comigo. Faz um print dessa aula, posta aí no seu Instagram, me marca, posta no seu story. Eu tenho certeza que a sua consciência vai te obrigar a participar dessa semana inteira junto comigo. Confia no processo. Eu confio porque eu vivi isso. Quando uma certa aluna apareceu na minha vida, eu vi tudo isso acontecendo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu vou até sentar aqui que agora eu vou contar uma história para vocês. Eu moro numa cidade bem pequena, não sei se vocês já ouviram falar, mas a cidade que eu moro tem 45 mil habitantes. E eu trabalho de bike, eu ando de bicicleta a cidade inteira. E eu atendo os meus alunos assim, de bike. Eu vou nas casas, eu vou na academia, enfim. E eu sempre a via na rua. Um dia ela me ligou para começar a fazer aula comigo e disse que queria emagrecer. Na verdade, ela disse: eu preciso emagrecer urgentemente. Naquela época eu não estava muito acostumada a atender pessoas obesas ou com sobrepeso, na verdade. Eu era muito procurada por atletas amadores, eu era muito procurada por pessoas que precisavam fazer reabilitação por conta de lesões do esporte, porque eu fui atleta profissional. E a maioria dos alunos eram pessoas que queriam melhorar o seu desempenho nos esportes ou
ajudar a recuperar as lesões que eles tinham por culpa do esporte. Então eu não sabia ao certo como fazer um treino específico para emagrecimento. Hoje eu domino essa técnica, eu domino essa arte, mas naquela época não era exatamente assim. Eu acreditava que só fazer mais exercício e comer menos era só isso que ia ajudar a aluna a perder peso. E ela já tinha me dito que ela já tinha tentado fazer tudo isso e nada tinha resolvido. Ela falou sobre tudo que ela tinha tentado fazer e não havia tido sucesso. Isso me ajudou a conhecer um pouquinho as dificuldades de quem precisa perder peso. E eu acho que as dificuldades que você está tendo agora são muito parecidas. Essa minha aluna, que hoje é minha amiga, é muito baixinha. Ela nunca foi magrinha, mas ela tinha um corpo normal, bonito, usava calça 40, tamanho M, 42, enfim, por ali. Mas logo depois que ela casou, ela ganhou 5 quilos no primeiro ano de casamento. Logo depois disso, ela engravidou e aí engordou um pouquinho mais. Ela engordou 15 quilos. 15 quilos é um pouco acima do recomendado já. Mas o pior é que ela não perdeu esse peso depois que o filho nasceu. Ao contrário, tá? Durante a amamentação, ela ainda ganhou, depois de um pouco mais de tempo aí, coisa de um ano, ela ainda ganhou mais 10 quilos. 10 quilos. 3 anos depois do casamento dela, ela estava com 30 quilos acima do peso normal dela. Como ela tinha ficado grávida e o filho ainda era pequeno, aquele peso extra acabou passando despercebido na vida dela, porque ela continuou usando aquelas roupas largas. Mas o pior não foi isso. O pior é que com o tempo ela não conseguia mais se olhar no espelho. E essas roupas largas que ela estava usando acabavam escondendo o corpo dela assim. Então ela não percebia muito e estava tudo bem. Ela sempre estava escondendo o corpo. E claro que ela já estava perdendo a esperança de voltar a ter aquele corpo antes da gestação de volta. Porém, ela começou a entender que ela já estava chegando no fundo do poço. Ela começou a perceber que ela e o marido estavam se afastando cada vez mais. Imagina 3 anos de casamento. Eles estavam praticamente recém-casados ainda. É como se fosse a lua de mel, né? Mas ela estava começando a entrar num processo de depressão. Eu não sei como ela pediu a minha ajuda, eu não sei como ela me encontrou, eu só sei que ela me enxergou. E talvez eu tenha passado por ela de bike, ou enfim, ela viu o meu Instagram de alguma forma. Mas ela veio até mim. Isso é que foi o mais importante. Ela chegou com todos os exames de sangue. Ela estava com tudo alterado. Ela estava com todos os seus hormônios desregulados. E ainda por cima, me disse que odiava treinar na academia. Odiava exercício físico. Então você imagina o tamanho do meu desafio, sabendo de toda essa história, sabendo que eu não podia falhar, porque essa mulher tinha me encontrado de algum jeito e ela acreditava que de alguma forma eu poderia ajudá-la. Aquilo acabou virando uma questão de honra na minha vida. Sabe quando a gente ouve aquela história assim, ó, eu vou rasgar o meu diploma se isso não der certo. Eu estava me sentindo assim, nessa obrigação. Esse treino precisava queimar mais do que academia, mesmo sendo feito em casa, já que ela detestava ir para academia. O treino precisava acelerar o metabolismo e aumentar o gasto energético dela, porque se ela estava 30 quilos acima do peso, eu tinha que dar um jeito de fazer essa mulher melhorar o gasto energético dela. E a terceira coisa é que esse treino precisava corrigir os hormônios dela, porque, gente, quando eu vi o resultado dos exames dela, os exames que ela me trouxe de sangue, de hormônios, enfim, foi desesperador. Tudo estava desregulado. Eu precisava melhorar e normalizar o funcionamento do organismo todo dela, de todos os hormônios. Eu não tinha percebido, mas eu acabava de estar desenhando o meu novo método aqui dentro da minha cabeça. E claro que tudo isso deu certo no final das contas. Não foi mágica, tá? Eu passei anos estudando isso. A minha preocupação foi fazer um treino que realmente ajudasse o corpo dela a voltar a funcionar da mesma forma que era antes da gestação. Se ela perdesse muito peso, que é até comum nessas dietas loucas, a gente sabe disso, ela poderia ficar muito flácida e começaria a ativar aquele efeito sanfona, que vocês já devem ter passado por isso ou já ouviram falar. Porque você deve saber, o seu cérebro ele te sabota a voltar naquele acúmulo de gordura. Ele está acostumado com tudo aquilo.
aquilo é confortável para ele. Então, apesar de ser horrível para a nossa saúde, é um resquício dos nossos ancestrais, que viviam lá com pouca comida dentro da caverna. Amanhecia, eles saíam para caçar, anoitecia, voltava para a caverna e ficava lá dentro. Isso é um resquício dos nossos ancestrais. Então, com determinação e com treino correto, essa minha aluna conseguiu perder todo o peso que ela precisava. E eu quero dizer que foi muito gratificante. Eu me lembro disso até hoje. E a gente fala muito sobre isso porque hoje ela é minha amiga pessoal. E ela tá arrasando, gente. Vocês precisam conhecer. Ela tá maravilhosa. Ela tá com o corpo todo torneado, sem flacidez, porque ela perdeu peso fazendo exercício e não fez dieta louca. Ela mudou sim a alimentação dela. E eu quero deixar claro aqui, tá? Que ela precisou sim corrigir a alimentação. Isso foi fundamental. Então ela mesma me disse que descontava tudo na comida. Mas era tudo porcaria e não nutria de verdade o corpo dela, só engordava. E eu fiquei muito feliz que tudo isso, toda essa estratégia que eu criei junto com ela, deu certo. E a partir daí, eu comecei a aplicar esse treino em quem realmente precisava emagrecer. E claro que por conta da pandemia, eu comecei a entender que outras pessoas também precisavam disso, já que todo mundo ficou preso dentro de casa. E aí eu comecei a usar as minhas estratégias, as minhas ferramentas para ajudar as pessoas que não podiam fazer aula presencialmente. E a gente precisa começar. Gente, uma coisa é necessário a gente deixar claro. O processo dessa minha aluna foi longo. Mas o importante é que vocês entendam o seguinte, é necessário começar. E uma semana é o começo. E eu não estou exagerando. Eu também não acreditaria que seria possível, mas você precisa começar. Você tem que sair da inatividade, dessa mesmice que você se encontra agora. Então essa primeira semana, essa uma semana que eu estou te oferecendo, é só o começo. É a ponta do iceberg. Em apenas uma semana, você já vai começar a ver as mudanças, você vai iniciar o seu processo. Essa estratégia que eu vou te mostrar hoje vai dar resultado em uma semana. As alunas que fazem se sentem muito mais bonitas e muito mais atraentes. Em uma semana, você vai deixar o seu corpo, o seu metabolismo e os seus hormônios mais ativos. A partir daí, você vai normalizar o funcionamento do seu corpo e trazer uma mistura de perda de peso e elevação da sua autoestima. Você vai se sentir muito mais linda e sexy. Vai mudar a forma como você se sente em relação ao seu corpo. Então faça tudo o que eu te pedi e depois você vai me contar. O primeiro passo é saber qual a sua situação atual. Nós vamos descobrir qual a sua idade metabólica. E a idade metabólica diz se você tem o metabolismo de uma pessoa da sua idade ou não. Às vezes pode ser muito maior, uma pessoa muito mais velha. Essa idade metabólica, ela leva em consideração as suas condições físicas e também leva em consideração o seu estilo de vida. Enfim, ela é bem específica e muito pessoal. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês e vocês já vão entender o que eu estou dizendo. Então, antes de mais nada, eu quero fazer um parênteses aqui para explicar uma coisa para vocês. A idade metabólica, ela normalmente é medida com cálculos muito complexos, tá, gente? E normalmente ela é feita por profissionais ao vivo ali, pessoalmente, porque a gente precisa medir percentual de gordura corporal e fazer várias contas complicadas e muitas vezes esse cálculo ele é feito por algum aparelho, tá? Ou então pela bioimpedância que você já deve ter visto ou ouvido falar também, e pode ser feito por nutricionista ou por médico e também educadores físicos. Dito isso, hoje nós iremos fazer uma versão muito mais simplificada e também conhecida como idade biológica. Porque o que eu quero dar para você é a oportunidade de você fazer um cálculo hoje mesmo, aí na sua casa, de forma simplificada e que seja realmente eficiente para medir a sua idade metabólica. É importante você fazer porque a gente vai medir o antes e o depois, tá? Então eu te dei um presente, um guia
para nos ajudar a fazer esse cálculo. O cálculo, gente, vai estar na página 5 e você também vai estar recebendo nos grupos do WhatsApp e pelo seu e-mail também, tá? E a gente vai fazer essa conta aí junto. Então responda, por favor, as seguintes perguntas do formulário. Eu vou responder aqui e vou mostrar o meu resultado para vocês. Então tá aí, ó. Qual a sua idade? Eu tenho 44 anos. É normal que o nosso metabolismo diminua a partir dos 30 anos, tá? Então, eu marquei 30 justamente por isso. Tá aqui, ó. Acho que vocês conseguem acompanhar aí, né? Aí, qual o seu percentual de gordura? Que é a segunda respostazinha ali, ó. Para fazer o cálculo correto, eu precisaria estar aí na sua casa para medir o que nós chamamos de dobra cutânea, como eu já expliquei ali no início, né? Mas você ainda pode fazer essa avaliação com um aparelhozinho, tá? Que é aquele que faz a bioimpedância. A segunda pergunta, gente, é referente ao percentual de gordura, tá? Para fazer um cálculo correto, eu deveria estar aí na sua casa, eu precisaria estar aí para fazer aquele testezinho de adipômetro e medir as suas dobras cutâneas. Como a gente está fazendo um cálculo estimado, eu deixei para você uma planilhinha com aqueles bonequinhos, né, que informam mais ou menos o seu biotipo, o seu corpo, e é através dali que você vai pegar esse número, tá? Ele vai mais ou menos te indicar o seu percentual de gordura, ok? Eu coloquei aqui 10, eu estou entre 18% e 25%, então tá aqui, certo? Mas isso é para que você tenha um resultado agora, tá? É o que a gente vai fazer usando aquela tabela visual. E aí eu preciso que você seja, claro, muito sincera, certo? Essa tabelazinha, ela tá na página 3 daquilo ali que eu te entreguei. No meu caso, então, eu tô entre 18% e 25%, como eu já falei. A minha medida de dobra é mais ou menos 20%. Então eu coloquei 10, tá? Já sobre o peso, você que tem dúvida aí, faça uma conta sobre o IMC, que está na página 4 também, tá? O meu, eu coloquei o normal, esse já é seu terceiro item, tá? O meu eu coloquei normal, que também é 10, ok? O meu terceiro item, ele é referente ao condicionamento físico. Como eu faço de 5 a 6 vezes na semana, eu coloquei ali o número 10 também, pelo meu nível de condicionamento, tá? A próxima questão, ela já é referente à alimentação. A minha tá entre aí a normalidade realmente, tá? Porque eu costumo controlar doce, sal, gordura, tenho uma alimentação bastante balanceada. Mas esses últimos tempos eu tenho exagerado um pouquinho, comendo um pouco mais de queijo, um pouquinho mais de doce. Então, dessa vez, eu vou colocar que eu não tô considerando saudável e sim normal, porque eu tenho aqueles deslizes normais, então você tem que colocar a verdade aí também, tá? Eu coloquei nesse caso 20, ok? Aqui na minha tabela. Depois a gente vai colocar o nível referente ao sono, já é o seu sexto item aí, né? Então, referente ao sono. Eu tenho dormido muito mal nesses últimos dias, e aí a gente já faz esse link, né, com a alimentação, que já não tá muito boa, então acaba também refletindo em sono. Então tudo isso, vocês podem ter essa ideia que é uma cadeia. Quando a gente começa a controlar tudo, bons hábitos se referem justamente a isso, tá, gente? A ter bons hábitos em tudo. Alimentação, exercício físico, sono, tudo funciona normalmente quando tudo tá regrado. Então, como eu não estou controlando direito a alimentação, já está refletindo no meu sono. Eu também preciso melhorar o meu metabolismo nesse sentido. Eu vou colocar aqui, ó, eu tenho dormido entre mais ou menos 5 a 6 horas, tá? Por noite nessas últimas noites aí. Então aqui para vocês, ó, eu coloquei 20, só para vocês terem uma ideia. Aí o próximo item é relacionamento. E aqui uma pergunta, tá? Se você tem ou não um parceiro ou parceira e a quantidade de relação sexual que você tem aí durante a semana. Eu vou colocar normal também, coloquei aqui 20, tá? E já no item estresse, tá relacionado aí à sua saúde mental. E aí vamos linkar de novo, se você já não tá com uma alimentação normal, se você já não tá dormindo bem, o que que acontece com o seu estresse? Já tá um pouco mais elevado. Então eu acabo estando um pouco mais estressada ao longo do dia, tô muito mais cansada. Então aí a gente já pode colocar aqui, ó, eu coloquei leve, tá? Estresse leve, coloquei o 10. Bebida alcoólica.
Eu costumo tomar aí uma tacinha de vinho a cada um mês, tá? Mais ou menos. Então, nesse caso, de acordo aí com as tabelas que a gente tem, no meu caso é 0. Eu não sou aquela pessoa que bebe toda semana ou que toma uma cervejinha todo dia, até porque eu realmente não bebo nada alcoólico que não seja vinho e é esporadicamente. Então, nesse caso, esporadicamente, eu tô aqui entre a faixa, entre o número 0 realmente, tá? Não quer dizer que eu não bebo 100%, mas eu tô nessa faixa esporádica. A segunda etapa tá aí na página 6 e a gente vai fazer junto. Nós vamos colocar o cálculo dessa soma e aqui a gente vai dividir por 100. Então o resultado vai ser o seu índice metabólico. Então agora eu vou multiplicar a minha idade cronológica pelo índice metabólico. No meu caso, o resultado é 48,4. Atualmente, o meu metabolismo está igual ao de uma pessoa de 48 anos. 48 anos e meio, vai. Ou seja, para vocês verem que novamente eu vou fazer os links aí para vocês entenderem. Alimentação levemente desregulada já vai influenciar no sono que está ficando desregulado, tem dormido muito pouco, já aumenta o nível de estresse e aí, ó, tudo isso aumenta seu índice metabólico aí também e a sua idade metabólica. Então, você precisa controlar tudo isso. No meu caso também já está dando alterado, só para vocês terem um parâmetro, tá? De como vai ser o de vocês. Então, essa semana eu vou me esforçar da mesma forma que vocês vão estar se esforçando. Junto com vocês, eu vou fazer tudo isso que vocês vão fazer também. E eu vou refazer a conta lá no domingo, pois eu quero me sentir melhor. E eu quero estar junto com vocês para entender exatamente o que vocês vão sentir durante essa semana aí. E eu vou querer saber qual é o seu resultado. Então me conta, coloca aí nos comentários da comunidade, me marca no seu Instagram, me manda mensagem no direct. Eu quero ver o que vocês estão fazendo, qual é o seu índice. Eu vou colocar o meu também, vou compartilhar com vocês. E se o seu resultado está maior que a sua idade cronológica, você precisa ativar o seu metabolismo para fazer o seu corpo funcionar corretamente. Então nós vamos diminuir esse resultado. Eu vou te passar o passo a passo dessa semana. Você vai acompanhar lá na página 7 do seu guia e esse protocolo para 7 dias, ou seja, para uma semana. E eu quero que você faça o seguinte: a partir de hoje até domingo, você precisa tirar o excesso de sal da sua alimentação, cortar drasticamente o açúcar ao máximo mesmo, tá, gente? Não tenha dó de você, faz o que tem que ser feito. Corta o açúcar, corta a bebida alcoólica, faz uma alimentação correta e nutritiva, com bastante proteína. E outra coisa também, ó, quero fazer mais um parêntese. Todo mundo sabe o que é correto, todo mundo sabe o que é saudável. Você não precisa virar vegano em uma semana, não é isso que eu estou dizendo. Mas todo mundo sabe que é muito mais saudável incluir fruta, verdura, legume na sua alimentação. Certo? Tira todas aquelas porcarias industrializadas da sua vida, pelo menos essa semana. Faz o que tem que ser feito. Seja adulto nessa hora e faz o que tem que ser feito. Outra coisa importante, beba pelo menos 2 litros de água. Gente, ó, 2 litros de água é o mínimo necessário ao longo do dia. Você tem um dia inteiro para isso. 500 ml. E isso aqui eu me obrigo a tomar 2 pela manhã, 2 à tarde e 2 à noite, obrigatoriamente. Óbvio que no meio de tudo isso tem o chazinho que eu tomo ao longo do dia, 2, 3 ao longo do dia, tem uma coisinha ou outra, enfim, eu acabo tomando de verdade, tá? De 3 a 4 litros de água diariamente, porque água é vital para a nossa saúde, tá? Então você precisa disso. Evita o estresse, evita passar por problemas estressantes, enfim, problema todo mundo tem, mas começa a levar a sua vida um pouco mais leve, tá? Outra coisa muito importante, durma pelo menos 8 horas por noite. Começa a dormir um pouquinho mais cedo para você conseguir realmente aproveitar o teu sono. E na segunda, quarta e na sexta-feira, você deve fazer o treino hormonal, que é o meu presente para você. Eu vou te dar 3 aulas. Uma em cada um desses dias, segunda, quarta e sexta.
Então você vai entrar no seu e-mail nesses dias, vai participar aí do grupo VIP, do WhatsApp, vai participar do grupo VIP do Facebook, enfim. Eu vou ter sempre uma surpresa para você, sempre uma aula de presente. E outra surpresa que eu vou te dar, no domingo eu farei ao vivo pelo meu Instagram uma aula de alongamento, com exercícios de pilates, de mobilidade articular, enfim, a gente vai bolar uma aula super bacana no período da manhã. E eu vou te avisar também, tá? O mais importante, assista todas as aulas que eu vou te mandar. Serão apenas 4 aulas, super dinâmicas. São aulas explicativas para você entender todo esse processo, além das dicas que eu vou te dar para você finalizar o protocolo e ter sucesso. Então você já está aqui, você já começou, assuma esse compromisso com você e vai até o final. Você só tem a ganhar nesse processo. Então se mantenha firme no seu propósito, siga as minhas orientações e eu vou ajudar você a melhorar a sua idade metabólica. E assim você vai se sentir muito mais jovem, muito mais bonita, com muito mais vitalidade e amor por você mesma. Isso é que é o mais importante. E eu preparei essa semana especial com muito carinho. E é muito importante para mim saber o que você achou dessa semana. Por isso eu criei uma comunidade secreta e exclusiva lá no Facebook. Então manda sua mensagem lá na comunidade do Facebook sobre essa aula de hoje. Eu e a minha equipe iremos também tirar suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente. E você vai encontrar muitas outras pessoas com o mesmo objetivo que o seu. E para você entrar nessa comunidade fechada, você só precisa clicar aqui embaixo e solicitar a sua participação. E se você tiver uma amiga ou se você conhece alguém que está precisando de um apoio, de um auxílio, da minha ajuda para mudar de vida, encaminhe essa aula para ela. Você só precisa encaminhar aí o seu e-mail, manda para quem você acha que precisa. É muito bom a gente ter uma rede de apoio para conseguir alcançar os nossos objetivos. Nós nos vemos na aula 2 em breve. Amei estar aqui com vocês, muito obrigada. Um beijo, gente, a gente se vê. Aula 2, tchau!